Belém, Pará. E na internet, cbnamazônia.com, uma emissora do grupo Rede Amazônica. Dez e 5. CBN, Resenha Esportiva. Apresentação, Gilmar Preti. Olá, muito bom dia para você ligado aqui na rádio CBN Amazônia Belém. Hoje é sexta-feira, sextou 11 de fevereiro de 2022. Resenha Esportiva já está começando. Hoje a gente vai falar do jogo, claro, de ontem entre o Remo e o Tapajós, fechando a quarta rodada do Parazão 2022. Vamos passar a tabela atualizada com classificação, jogos da próxima rodada. Tem novidade no Castanhal, tanto no comando técnico como jogadores também. Jogador novo na equipe do Castanhal que volta à equipe do Japim da Estrada. Vamos falar do Paysandu também, que se prepara para enfrentar a equipe do Tapajós amanhã no Estádio do Souza. Tem muita coisa pra gente falar hoje aqui no Resenha Esportiva dessa sexta-feira, 11 de fevereiro, que já tá no ar. CBN, Resenha Esportiva. Lembrando a você, ouvinte, que você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 98814-0073, 98814-0073, mandar sua mensagem também através do youtube.com/CBN Amazônia. Já tem mensagem chegando aqui pra gente, daqui a pouquinho a gente passa essas mensagens de vocês ouvintes aqui da Rádio CBN Amazônia Belém. Primeiro, dar um bom dia pro João Vitor Barra, aqui no Resenha Esportiva de hoje. Bom dia, João. Bom dia, Gilmar, bom dia aos ouvintes. Sextou aqui no Resenha hoje. Sextou também com um convidado especial, Maurício Bessa, participando com a gente aqui, jornalista esportivo, narrador, comentarista, repórter também, participando hoje aqui do Resenha Esportiva. Um prazer te receber aqui, Maurício. Prazer também, Gilmar, Vitor, todo mundo que nos ouve aí na CBN. Ontem o Clube do Remo acabou vencendo a equipe do Tapajós de virada no jogo do Baenão, acabou saindo atrás do marcador, mas a equipe do Remo conseguiu virar o jogo para cima do Tapajós. Por 2-1, primeiro tempo um pouco mais agitado do que o segundo tempo, um jogo que marcou aí a vitória do Clube do Remo e deixa o Clube do Remo como líder geral da classificação aí do Campeonato Paraense com 10 pontos ganhos e líder do Grupo C também agora, e o Tapajós fica na quarta colocação do Grupo B. Jogo que o Clube do Remo levou um susto, inclusive, no começo, não é, João Vitor? Exatamente, Gilmar. Ontem o torcedor do Remo ficou um pouco apreensivo com aquele começo de jogo, né? Logo com 2-3 minutos do primeiro tempo, a equipe do Tapajós conseguiu abrir o placar com o Tárcio, né? Um lance ali que o Kevin, pelo lado do Kevin, ali não conseguiu fazer a interceptação ali na lateral esquerda do Clube do Remo, e aí o Tárcio recebeu sozinho para fazer o gol, venceu a meta do Vinícius. Logo depois disso teve uma polêmica, né? A gente teve ali uma polêmica de arbitragem, né? A bandeirinha acabou marcando ali um impedimento, que seria o gol de empate do Clube do Remo, mas criou-se ali um alvoroço, né, em cima dessa marcação, e infelizmente, né, a gente vê ali, a gente pode até considerar que foi um caso assim, de até mesmo machismo, né, por ser uma mulher ali na arbitragem, né, tanto as duas equipes não aceitando a marcação, né, ficou ali, às vezes, o árbitro deu a entender que ele ia dar o gol, né? Depois que teve todo aquele alvoroço, mas no final das contas ela teve pulso ali e continuou com a marcação, né? Do impedimento. E depois o Clube do Remo tomou as ações da partida, né? Teve o pênalti ali, um pênalti que a gente viu um lance até cômico, né? O atacante do Bambelo, exatamente. O Bambelo acabou e tentou tirar a bola e acabou pegando no braço dele, né? Então ali o Brenner cobrou a falta com excelência, o pênalti com excelência, e depois o Eric Flores acabou virando a partida no finalzinho do primeiro tempo, né? Depois tivemos um segundo tempo meio morno, né? A gente pode dizer que tivemos dois tempos distintos. O primeiro tempo muito elétrico, com todas essas situações que aconteceram, os gols, as polêmicas de arbitragem, e no segundo tempo um jogo morno em que o Remo deixou um pouco o Tapajós jogar, mas não teve muita objetividade e aí controlou a partida até o final do jogo. Com a vitória, Maurício, parcial no primeiro tempo, né, do Clube do Remo para cima do Tapajós, isso fez com que o jogo ficasse morno no segundo tempo?
A gente observou para essa partida todos os ingredientes que o Vitor falou foram para um primeiro tempo com muito conteúdo. A gente viu, por exemplo, o Tapajós abrindo o placar no primeiro ataque que o Tapajós teve e foi o lance de perigo que o Tapajós teve nesse primeiro tempo. Teve até um chute lá que o Vinícius acabou defendendo, mas logo no primeiro lance o Tapajós conseguiu abrir o placar, mas depois acabou se fechando e o Clube do Remo foi ali na vontade, no ímpeto. E o primeiro tempo mostrou justamente isso, mas foi um primeiro tempo muito estressante. Teve esse lance do gol do Eric Flores que houve impedimento, como o Vitor destacou, teve realmente... foi desnecessário, né, os dois times, a forma que foram para cima da arbitragem. A Bárbara se comportou muito bem e se impôs. A arbitragem tem que ser assim, precisa ser assim, e os jogadores precisam ter um pouco mais de consciência, né, para respeitar a decisão e a atitude dos árbitros. Mas, já voltando para o jogo, o primeiro tempo ele mostrou realmente uma velocidade das duas equipes, principalmente do Clube do Remo, com volume de jogo. Já no segundo tempo, as mudanças que a equipe do Tapajós fez, o Robson Melo mexeu, botou velocidade, o Jaquinha entrou no jogo muito bem, também o Léo Santarém botou uma velocidade ali, ele trouxe o Otávio para a defesa do Tapajós e conseguiu controlar pelo menos o ataque do Clube do Remo, que no segundo tempo aparentemente cansou. A saída do G2 também mudou bastante o ataque do Clube do Remo. O G2 estava orquestrando aquele primeiro tempo todinho para o Clube do Remo, fazendo todo mundo rodar ali, a bola girar e os jogadores jogarem um pouco mais. Com a saída do G2, ficou ali naquela dúvida, vinha o Bruno Alves para fazer a armação, às vezes o Eric Flores, e o Clube do Remo acabou não tendo ali alguém que chamasse tanto a responsabilidade e acabou não tendo tanto volume de jogo, e o que fez o Tapajós crescer e em alguns momentos até dar um susto no Clube do Remo. A gente falou um pouco sobre a arbitragem do jogo de ontem, tem participação do Léo Brasil, lá da Cremação, sempre participando aqui no 98814-0073. Ele falou o seguinte: essa arbitragem está prejudicando o Leão, abre o olho. Fábio Bentes é o Léo Brasil mandando sua mensagem aqui, torcedor do Clube do Remo, chateado com a arbitragem de ontem. Falando um pouco da arbitragem, todo mundo percebeu que os jogadores foram foram para cima da arbitragem de uma forma que não deveria ter acontecido, né, daquele jeito, pelo menos. Eu nunca tinha visto tantos jogadores indo em direção a um bandeirinha dessa forma, né? Mas assim, vocês acham que o futebol brasileiro, no geral, reclama muito da arbitragem, mesmo quando ela está correta? Maurício? Sim, Vitor? com certeza. Tem essa cultura, né, do futebol brasileiro cobrar, os jogadores brasileiros, né, cobrarem demais as arbitragens, mesmo eles estando certos ou errados, qualquer faltinha, você vê ali o jogador chegando no ouvido do árbitro, coisas que a gente não vê no futebol europeu, podemos dizer assim. Os jogadores já aceitam mais a arbitragem, né, dependendo do país ali, mas aqui no Brasil tá muito chato, Sim, chato esse jogo parando sempre e com o jogador questionando a arbitragem. Mas seria, você comparou a Europa, por exemplo, mas seria o caso dos árbitros brasileiros falharem mais, Maurício? Eu não diria nem tanto falharem mais, mas falta um pouco mais de autoridade em alguns momentos. Ontem não só esse lance do gol, que foi observado aí, o gol anulado, depois que ela anulou, que ela deu impedimento, os jogadores do Remo foram para cima dela. Quando foi dado o gol, os jogadores do Tapajós foram para cima dela. Depois que anulou o gol de todo mundo, foi lá para cima. Mas também teve outros lances de falta, né? Teve um amarelo pro Ricardo Luz no lance, depois teve uma falta do Pingo, e aí o amarelo foi pro Ricardo Luz na primeira falta. Depois teve um puxão, se eu não me engano, para cima do G2, que também gerou um burburinho ali no meio do campo, onde os jogadores discutiram, e teve até um momento, por isso mesmo, no primeiro tempo desse jogo, teve 8 minutos de acréscimo, justamente por conta de toda essa desordem ali entre os jogadores, mas falta mesmo para o árbitro brasileiro um pouco mais de autoridade dentro do campo. Não ouvi, né? Tem árbitro que conversa, tudo vai do perfil do árbitro. O árbitro de ontem, ele já não conversava tanto, mas ele tomava as decisões. O que talvez faltou ele deixar claro que não teria espaço para o jogador vir conversar ou questionar. Ele até foi bem, muito bem. Não teve nenhum lance assim, por exemplo, ele tenha deixado que o torcedor vai reclamar. Mas ontem ele foi muito bem. Faltou mais os jogadores entenderem, né, a dinâmica do árbitro, e também os jogadores, né, entenderem que a autoridade é o árbitro. Respeitar, no caso. Com certeza. Isso parte muito do capitão. O capitão do time tem que ou ele lá falar, conversar com o árbitro, ou segurar ali seus jogadores. O capitão, ele tem essa questão. É o dever dele para organizar o jogo.
Porque em um momento desse, onde os jogadores vão para cima do árbitro, a torcida também inflama, né? nesse momento. E aí acaba o jogo ficando um pouco mais quente, né, para todos os lados. Isso pode prejudicar o andamento do jogo, tanto para o próprio árbitro, quanto para os seus assistentes ali, que já ficam sempre naquela defensiva, né, numa situação dessa. Vamos passar a classificação do Campeonato Paraense atualizada. O Paysandu é o líder do Grupo A com 9 pontos. Paragominas, o Paysandu que tem um jogo a menos, né? O Paragominas tem 4 pontos, é o segundo colocado do Grupo A. Terceiro lugar, o Águia de Marabá com 2 pontos. Quarto lugar, o Amazônia Independente com 1 ponto. Aí vem o Grupo B, com o Tunaluso liderando com 7 pontos. Itupiranga, o segundo colocado com 6 pontos. Bragantino também com 6 pontos em terceiro lugar. E o Tapajós em quarto lugar com 4 pontos. O Grupo C tem o Remo agora como líder, 10 pontos, continua como líder, né? Com 10 pontos em 4 jogos. Caeté com 6 pontos é o segundo colocado. Independente do Gruí tem 5 pontos com um jogo a menos, em terceiro lugar. Em quarto lugar, o Castanhal com 4 pontos ganhos. Em quarto lugar aí, a equipe do Castanhal. Próxima rodada começa já amanhã, quinta rodada, Castanhal e Bragantino no Modelão às 3h30 da tarde. Tem Itupiranga e Águia de Marabá às 4 da tarde lá no Zinho de Oliveira, também amanhã. Paragominas também amanhã na Arena Verde joga contra a equipe do Independente às 8 horas da noite. Aí no domingo tem Tapajós e Paysandu no Souza às 9h30 da manhã. No domingo ainda tem Amazônia Independente e Caeté no CT do Remo às 9h30 da manhã. E no domingo, fechando essa rodada, Remo e Tunaluso, às 6 horas da tarde, no Baenão. Diga lá, Vitor. Só voltando um pouco a falar do jogo de ontem, né? A gente viu ali, né? A torcida, né? Tá vendo ali criar-se, até nas redes sociais, o pessoal falando, o quarteto mágico, né? Do Clube do Remo ali, composto por Felipe G2, Eric Flores, Brenner e Bruno Alves. Bruno Alves ali, o motorzinho do Clube do Remo pelo lado direito, o Brenner ali fazendo aquele pivô, né, e chegando ali para finalizar, e do outro lado, na ponta esquerda, o Eric Flores muito bem, né, muito bem o Eric Flores, diferentemente dele jogando Sim. como volante ou como criador das jogadas, ele na ponta esquerda ali vem se encontrando no Clube do Remo, e é claro, sem comentários, o G2, enquanto ele esteve na partida ali abastecendo os atacantes. Luiz do Guamar participando no nosso WhatsApp, fala Gilmar. Bonamigo tem que insistir nas finalizações, porque se G2, Brenner, Pingo e Bruno Alves acertarem as finalizações, seria muito tranquilo. Que vem a Tuna. Gilmar, eu estou ouvindo o programa na frente de casa e vários amigos estão aqui. Eu já falei de você para eles. Um enorme abraço do amigo Luiz do Guamar. Valeu, Luiz do Guamar, participando com a gente sempre aqui no nosso WhatsApp. Diga lá, inclusive, Victor. Ontem o primeiro tempo, como o nosso amigo ouvinte falou aí, poderia ter sido um placar maior, né, Maurício? Teve várias chances. O G2 tentou pelo menos 4 finalizações, só que justamente o comentário aí do nosso ouvinte faltou melhorar ali a pontaria, porque ele conseguiu chutar no gol, mas não com tanta força, e o Jader estava bem posicionado, também fez bem as defesas, mas se acertar bem, vai melhorar muito aí o ataque para o Clube do Remo, se treinar um pouco mais justamente esse momento de decisão no último passe, né, no último chute. 10 horas, 17 minutos, vamos pro intervalo aqui no Resenha Esportiva, já a gente está de volta. CBN, Resenha Esportiva. Para você que já é empresário ou para você que ainda sonha em empreender, todo sábado de 10 às 11 horas da manhã vamos mergulhar no mundo dos negócios, ouvindo especialistas antenados e debatendo as novidades com os profissionais conectados com as inovações corporativas. Participe e acompanhe com a gente do Mercado Inteligente todo sábado, de 10 às 11 horas da manhã, ao vivo, na CBN Amazônia e também pelo nosso canal no youtube.com/CBN Amazônia, a rádio que toca notícia. Oferecimento Bem Viva. Queremos sua vida sempre assim. Bem Viva. O carnaval chegando e as ofertas desfilando na Casa Contente. Para conservar as carnes e a bebida, freezer horizontal Electrolux H440 400 litros, 10 de R$ 309,90. Para lavar o abadá, lavadora Lavete Arno 10 quilos, 10 de R$ 49,90. Para guardar a fantasia, roupeiro Arezo 100% MDF, 3 portas de correr com espelho, 10 de R$ 169,90. Casa Contente, Senador Lemos, Pedro Miranda e Padre Eutíquio. CBN, Resenha Esportiva. Estamos de volta com mais um bloco aqui do Resenha Esportiva, 10 horas 19 minutos. Participe com a gente no WhatsApp, que é o 98814-0073, 98814-0073. A gente fala do Castanhal, porque ele anunciou o Robson Melo, né, como técnico
da equipe do Castanhal. O Robson Melo, que estava ali na beira do gramado ontem contra a equipe do Remo, né, pelo Tapajós, e logo depois do jogo assumiu aí a equipe do Japim. O Japim também anunciou o Pecel, a volta do Pecel, jogador atacante aí que volta ao Castanhal. Temporada 2021 fez 31 jogos no Castanhal, fez 14 gols na temporada passada. O Pecel que volta à equipe do Castanhal. Robson Melo deu adeus aí pro Tapajós depois da derrota contra o Remo, decidiu ir pro Castanhal, Maurício. Pegou até muita gente de surpresa, né? Porque ele estava no campo contra o clube do Remo ontem e depois de mais ou menos meia hora já foi anunciado em alguns lugares, até um pouco antes, que ele estaria indo. E aí, de repente, há um post, né, do Castanhal no Instagram acabou oficializando essa informação. O Robson Melo agora é o novo treinador da equipe do Tapajós, do Castanhal, e o que deixa a equipe do Tapajós à procura de um novo técnico, né? A gente até ouve alguns nomes possíveis para o Tapajós, mas o Mister foi para o Japim. O Mister, é verdade. Ele Castanhal foi vice-campeão paraense ano passado. Exatamente, o Castanhal que precisa se reforçar, né? A gente imaginou que o Castanhal tivesse um melhor desempenho, né, nesse começo de temporada, aí foi buscar o Robson Melo e anunciou o Pecel, que na temporada passada comandou o setor ofensivo do Castanhal, marcando os principais gols, né? Foi o artilheiro da temporada do Castanhal no ano passado, que teve uma boa temporada na Série D e no Campeonato Paraense. É verdade, o Castanhal parece que está querendo reformular aquele time do ano passado, Exatamente. né? Pecel, o Fazendinha também voltando, enfim. E agora o Robson Melo William do comando Fazendinha, técnico. né? Também. Exato. A gente fala do Paysandu porque o meio de campo, né, o volante Ricardinho, fez o gol aí pela equipe do Paysandu, seu primeiro gol. No último jogo ele falou aí sobre o primeiro gol, com a camisa do Papão. Vamos ouvir. Gratidão enorme, né, a Deus por fazer esse primeiro gol, né, com a camisa do Papão. Fiquei me cobrando um pouco, né, no lance do primeiro tempo de um chute, né, da frente da área que poderia ter chutado, e acabei na hora optando em dar o passe, né, para o Toscano. Acabou não acontecendo, né, da maneira como eu esperei. E depois, no segundo tempo, uma nova oportunidade onde eu pensei em uma coisa, né, para chutar cruzado, e acabei pegando debaixo da bola, a bola subiu, também acabei perdendo a oportunidade. E graças a Deus saiu, né, depois da bela jogada do Zé com o Robinho fazendo cruzamento. O Danley me ouviu, enxergou, né, a possibilidade da assistência, e graças a Deus deu um lindo passe também para que eu pudesse finalizar a gol. E muito feliz realmente, assim, porque já fazia um tempo já, né, que eu não fazia um gol. E poder, terceiro jogo, né, tendo participado, né, de assistências nos dois primeiros, e agora poder ajudar mais efetivamente com gol, realmente é muito gratificante, e muito feliz realmente, né, por esse primeiro gol com a camisa do Papão. Tá aí a fala do Ricardinho, falando sobre esse primeiro gol dele com a camisa do Paysandu. O Ricardinho, que é um dos nomes aí principais do Paysandu nessa temporada 2022. E depois da fala do Ricardinho, depois da atuação ontem do G2, Paysandu e Remo começaram a atuar um pouco melhor, né, nos outros jogos. O Remo, que tinha começado um pouco mal, agora já conseguiu aí um entrosamento melhor no meio campo, no setor ofensivo. Aí eu jogo essa pergunta para vocês aqui da nossa ouvinte, Rebeca da Campina. Bom dia, na opinião de vocês, quem apresentou o melhor futebol até agora no Parazão? Vitor e Maurício. Olha, até o momento, claro, né, o clube do Remo, ele vem de uma evolução, né, desde a primeira partida, foi muito criticado ali na partida contra o Amazônia, depois veio aquele empate contra o Paragominas, e aí vem apresentando aí dois resultados bons, né, para o clube do Remo. Um desempenho, eu achei o desempenho do primeiro tempo ontem muito legal, muito bom, assim como a partida contra o Itupiranga também completa, a partida completa, mas no momento quem vem apresentando o melhor futebol, o melhor desempenho, eu vejo o Paysandu ainda, né, porque como eu te disse, como eu te falei, o Remo vem de uma evolução, então a gente espera que os dois cheguem para o Repá bem acirrados para a gente ter um bom espetáculo. Nem sempre, né, Maurício, o time que está indo bem no campeonato consegue vencer, por exemplo, o clássico, que é o Repá. Chega no Repá, o que não está tão bem assim acaba vencendo, surpreendendo. Pois é, a regularidade do Paysandu realmente é o que vem chamando a atenção, né? O Paysandu vem jogando certinho, a regularidade vem deixando o torcedor mais ou menos tranquilo, né? Claro que uma semana de Repá, por exemplo, na semana que vem que teremos o Repá, já muda tudo, o cenário é outro, mas a evolução do clube do Remo nesses dois últimos jogos deixa o clube do Remo
também ali próximo de um futebol que o torcedor quer ver esse ano. Então isso é até bom para o Clássico, é bom que não tenha, por exemplo, aquela desconfiança. O Clube do Remo já está fazendo ali os 11, né, titulares que o torcedor já vai decorando, já vai gostando, até porque também é a espinha dorsal, né, do time do ano passado. Então é bom para o Clássico, é bom para os dois times, é bom para o espetáculo que teremos na próxima semana. As duas equipes ainda têm jogos ainda antes disso, mas a evolução do Paysandu, respondendo a pergunta da Rebeca, o Paysandu é um pouquinho superior até o momento no campeonato, mas não muito longe. O Clube do Remo está se organizando, está ficando certinho, e logo a gente vai ter aí esses dois times se confrontando para a gente poder realmente, dentro das 4 linhas, ver quem é que está melhor preparado, essa resposta ser respondida dentro das 4 linhas. Olha, o Luiz Guamar, ele me cobrou um negócio aqui, que o Luca cobrou dele, o filho dele, né? Que não ouviu o nome dele, do Luca, então manda um abraço pro Luca. Ele tá pedindo aqui um abraço pro Luca, filho do Luiz do Guamar, ouvinte assíduo aqui da Rádio CBN Amazônia Belém. Obrigado por participar no 98814-0073. Também através do youtube.com/CBN Amazônia você pode continuar participando com a gente aqui no Resenha Esportiva dessa sexta-feira. Amanhã tem rodada do Campeonato Paraense 2022, é a 5ª rodada. O Paysandu joga no domingo, assim como o Remo também no domingo. Hoje é sexta-feira, então vamos aos palpites. Vamos lá. De Remo e Paysandu para domingo. Começando com João Vitor Barra, Tapajós e Paysandu, Remo e Tuna, clássico no Parazão, Vitor. Tapajós e Paysandu, jogo aqui no Souza, né? O Paysandu sendo beneficiado aí, podemos dizer assim, por jogar em Belém, mesmo com o mando do Tapajós. Eu vejo uma vitória do Paysandu por 2-0. E o jogo do Remo, né, que vai ser às 6 da tarde, Remo e Tuna, clássico, né? Mais um clássico do futebol paraense. Eu vejo ali um equilíbrio, né? O Paulo Rangel pela Tuna voltando a se destacar, né? O time ali que tem ali o protagonismo do grupo B, e o Remo, protagonista do grupo C, né? Vejo ali um empate em 2-2. Para você, Maurício. Paysandu e Tapajós, por ser de manhã, por ser um domingo, o Tapajós querendo dar uma resposta, o Paysandu, o jogo sendo no Souza, eu apostaria um 0-0 lá dentro do Souza, entre Tapajós e Paysandu. E já pro clássico de Remo e Tuna, eu diria que até bons personagens para esse jogo, um jogo muito legal de se assistir, e tem um pouquinho de revanche também pelo Clube do Remo pelo ano passado. Eu diria assim, 2-0 pro Clube do Remo, com gols do Bruno Alves e o Gedós, que não marcaram ontem, então vai ficar revezando esse quarteto do Clube do Remo. E lembrando, Vitor, que a gente não acertou nenhum placar, placar. Nesse palpite até falei agora. Ontem 1-0, não foi? Eu falei 2-0. 2-0, exatamente. Volta Maxi Souza. Né? Volta Maxi Souza. O Max estava acertando mais. Eu vou de 2-1 nos dois jogos. 2-1 pro Paysandu em cima do Tapajós e 2-1 pro Remo em cima da Tuna Luso. A gente já está terminando aqui o Resenha Esportiva, tem mais um minutinho. João Vitor Barra, obrigado pela sua participação aqui no Resenha Esportiva de hoje. Valeu, Gilmar. Maurício Diovan, prazer te receber aqui. Muito obrigado pela sua participação aqui no Resenha Esportiva. Volte sempre. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Vitor. Todo mundo da CBN. Bom dia. A operação de áudio de hoje foi do Marcelo Douglas, junto com Heraldo Cruz, produção do João Vitor Barra, gerência de conteúdo e programação Daniele Pires, direção de jornalismo Paulo Fernandes. Apresentação Gilmar Preti. Você fica agora com o repórter CBN, em seguida, boletim de notícias com a Tatiane Lobato. CBN, Resenha Esportiva. Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. De segunda a sexta, às 7h32 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Você está na CBN Amazônia Belém, 102,3 FM. A rádio que toca notícia. Repórter CBN.